Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada intensa e crucial através da história, a saga completa das grandes guerras mundiais. Apertem os cintos, porque vamos desvendar os eventos que moldaram o nosso mundo moderno. Para entender a Primeira Guerra Mundial, precisamos voltar ao final do século XIX e início do século XX. A Europa era um verdadeiro barril de pólvora. As nações competiam por colônias, poder industrial e influência militar. Alianças complexas foram formadas. De um lado, tínhamos a Tríplice Entente com a França, o Reino Unido e o Império Russo. Do outro, a Tríplice Aliança com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que mais tarde mudaria de lado. O nacionalismo estava em alta, especialmente nos Balcãs. E foi exatamente lá que a faísca explodiu. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por um nacionalista sérvio. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, declarou guerra à Sérvia. A Rússia, protetora dos sérvios, mobilizou suas tropas. E então, como um dominó, uma nação após a outra foi declarando guerra, ativando o sistema de alianças. O que se esperava ser uma guerra rápida se transformou num pesadelo de 4 anos. A frente ocidental, na França e na Bélgica, ficou marcada pela guerra de trincheiras. Soldados viviam em condições terríveis, enfrentando lama, ratos, doenças e o constante fogo de artilharia. Novas tecnologias mortais foram introduzidas: metralhadoras, tanques, aviões de combate e gases venenosos. Batalhas como a de Verdun e a do Somme resultaram em milhões de mortos, com avanços territoriais mínimos. Enquanto isso, na frente oriental, a luta entre russos e as potências centrais era mais móvel, mas igualmente brutal. Em 1917, 2 eventos mudaram o curso da guerra. Primeiro, a Rússia, abalada por perdas massivas e pela Revolução Bolchevique, saiu do conflito. Segundo, e decisivamente, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Entente. A entrada das tropas americanas, frescas e bem equipadas, deu um novo fôlego aos aliados. Finalmente, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha, exausta e à beira do colapso interno, assinou o armistício. A guerra tinha acabado. O saldo foi devastador. Mais de 15 milhões de mortos. Impérios inteiros como o austro-húngaro, o otomano e o russo desapareceram. O mapa da Europa foi redesenhado. A paz veio com o Tratado de Versalhes, em 1919. Mas foi uma paz amarga. A Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra e forçada a pagar reparações pesadíssimas, além de perder territórios e ter seu exército drasticamente reduzido. Muitos historiadores argumentam que a dureza dessas condições, em vez de garantir a paz, plantou as sementes do próximo conflito. A humilhação e a crise econômica na Alemanha criaram um terreno fértil para ideologias extremistas. E assim, entramos no período entre guerras. A década de 1920 trouxe uma breve recuperação, os Anos Loucos. Mas a Grande Depressão de 1929 mergulhou o mundo numa crise econômica sem precedentes. O desemprego e a instabilidade política abriram caminho para a ascensão de regimes totalitários. Na Itália, Benito Mussolini e seu fascismo já estavam no poder. No Japão, o militarismo crescia e na Alemanha, Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder em 1933, prometendo restaurar a glória alemã e vingar a humilhação de Versalhes. Hitler começou a desafiar abertamente o Tratado de Versalhes. Ele rearmou a Alemanha, reocupou a Renânia e, em 1938, anexou a Áustria. As potências europeias, como França e Reino Unido, temendo uma nova guerra, adotaram uma política de apaziguamento, cedendo às demandas de Hitler na esperança de satisfazê-lo. O ponto alto dessa política foi o Acordo de Munique, que permitiu à Alemanha anexar os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia. Mas Hitler não parou. A gota d'água veio em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia.
2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi ainda mais global e destrutiva que a primeira. A Alemanha utilizou uma tática de guerra relâmpago, a Blitzkrieg, conquistando rapidamente a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e chocando o mundo a França em apenas 6 semanas, em 1940. A Grã-Bretanha, liderada por Winston Churchill, ficou sozinha na Europa Ocidental, resistindo bravamente aos bombardeios alemães na Batalha da Inglaterra. Em 1941, o conflito se expandiu drasticamente. Em junho, Hitler quebrou seu pacto com Stalin e lançou a Operação Barbarossa, uma invasão massiva à União Soviética. A Frente Oriental se tornou o maior e mais sangrento teatro de guerra da história, com batalhas monumentais, como Stalingrado e Kursk. Em dezembro do mesmo ano, o Japão, aliado da Alemanha e da Itália no eixo, atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Este ato trouxe os Estados Unidos para a guerra, transformando-a num conflito verdadeiramente global. Agora, os aliados eram compostos pela Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos, a chamada Grande Aliança. A guerra se desenrolou em múltiplos frontes, no norte da África, no Atlântico, na Ásia e no Pacífico. Foi uma guerra total, que mobilizou economias e populações inteiras, e foi marcada por atrocidades indescritíveis, principalmente o Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, pelos nazistas. A maré da guerra começou a virar em 1942 e 1943. A vitória soviética em Stalingrado foi um ponto de inflexão crucial na frente oriental. No Pacífico, a Batalha de Midway enfraqueceu decisivamente a marinha japonesa. Os aliados ganharam terreno no norte da África e invadiram a Itália. O começo do fim na Europa foi o dia D, em 6 de junho de 1944. Uma força aliada gigantesca desembarcou nas praias da Normandia, na França, abrindo uma segunda frente contra a Alemanha. Enquanto os aliados ocidentais avançavam em direção a Berlim pelo oeste, os soviéticos avançavam pelo leste. Encurralado com Berlim cercada pelos soviéticos, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em 30 de abril de 1945. Poucos dias depois, em 8 de maio, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A guerra na Europa havia terminado, mas no Pacífico a luta continuava. O Japão recusava-se a se render. Para evitar uma invasão terrestre que custaria milhões de vidas, o presidente americano Harry Truman tomou a decisão controversa de usar a recém-desenvolvida arma atômica. Em agosto de 1945, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas atômicas. Dias depois, o Japão anunciou sua rendição, pondo um fim definitivo à Segunda Guerra Mundial. As consequências foram cataclísmicas. Estima-se que mais de 70 milhões de pessoas morreram. Cidades e economias foram arrasadas. O mundo mudou para sempre. O Holocausto revelou a profundidade da depravação humana. No rescaldo da guerra, uma nova ordem mundial emergiu. As antigas potências europeias estavam enfraquecidas. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas superpotências globais, com ideologias opostas, capitalismo e comunismo. Isso deu início a um novo conflito, a Guerra Fria, uma disputa de poder que dominaria a política internacional pelas próximas décadas. Para evitar futuros conflitos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. As guerras também aceleraram movimentos de descolonização na Ásia e na África, e impulsionaram avanços tecnológicos que definem nosso mundo hoje. Analisar as grandes guerras é mais do que estudar história, é entender a natureza humana, os perigos do nacionalismo extremo, do totalitarismo e do ódio. É um lembrete sombrio das consequências da guerra e da importância vital da diplomacia, da tolerância e da paz. Espero que essa visão geral tenha sido esclarecedora e tenha feito vocês pensarem. É um tema denso, mas essencial para compreendermos quem somos hoje.
Muito obrigado por assistirem até o final. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seus comentários abaixo, eu adoraria saber o que você achou. Até a próxima!